Opa, bem-vindo a mais uma edição do Senis Imóvel. Agora que eu comecei a fazer 5 a 1, às vezes me confundo, né? Que programa que eu tô gravando agora? Agora é o Senis Imóvel. Senis Imóvel para comentar sobre o acidente, para não dizer tragédia, de ontem em Paris, né? Eu nunca fui para Paris, mas é gostoso falar Paris. Eu nunca conhecia a Catedral de Notre-Dame, deve ser mais ou menos assim que fala, e a Notre Dame eu nunca vou conhecer, porque ela não existe mais. Eu vou conhecer a nova Catedral de Notre Dame, que por mais que seja feita de maneira a simular, a representar com o máximo de fidelidade a catedral original, não vai ser original, né? Vai ser uma espécie, vai ser um simulacro, né? A gente vai acreditar que está na catedral, mas não vamos estar naquela catedral, vamos estar numa representação da antiga catedral, que eu acredito que seja feita de maneira bastante fiel e realista, de modo que a gente tenha realmente a sensação de estarmos na antiga catedral, né? Claro que a história não pode ser negada, mas enfim, acho que vai dar uma sensação estranha. Isso aqui é novo ou velho e tal, mas vai ser bem feito sem dúvida. Só que para você poder restaurar a catedral, lá em Paris, na França, já estão se falando em começar o quanto antes as obras de reconstrução, vamos dizer assim, da catedral. Para isso precisa de dinheiro. E de onde vai vir o dinheiro? Já tem um monte de empresário, já tem uma galera lá na França doando dinheiro para a reconstrução da Catedral de Notre Dame. Já teriam sido arrecadados, ou pelo menos ofertados, mais de 1 bilhão de euros para as obras, né, que serão necessárias. E aí é inevitável a comparação com o que aconteceu aqui no Brasil, com o Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, que pegou fogo há pouco tempo, alguns meses, foi esse ano, né? Foi ano passado. É tanta tragédia recentemente que eu não sei mais quando que o Museu Nacional pegou fogo, mas pegou fogo recentemente e ainda estão acabando a limpeza, digamos, né? Estão tentando ainda achar o que pode ser salvo, do mínimo que pode ser salvo, né? A maior parte dos objetos de valor no Museu Nacional eram de pedras e papéis, pedras não, digo roupas, papéis, mobiliário, madeiras. Isso, infelizmente, é altamente inflamável, né? E ontem, a primeira coisa que me ocorreu, a primeira base de comparação que me ocorreu em relação à Catedral e ao Museu Nacional foi as condições em que essas duas obras estavam. Né, as duas obras não, na época não eram obras, mas os dois edifícios estavam. A Catedral Nacional, a Catedral de Notre Dame, é que eu tô prestando atenção aqui nas curvas. Você vai ver que eu tô num caminho cheio de curvas aqui na zona oeste paulistana. Então, para não se perder, para fazer a curva direita, a gente tem que olhar com atenção. Agora vai ser um pouco mais reto, dá para me concentrar melhor. A catedral estava sendo restaurada, não estava sendo reconstruída, né? Mas estava sendo restaurada, um edifício já com quase 1000 anos de existência, desde o comecinho, inúmeras reformas, ampliações e tudo mais. Estava sendo restaurada e foi alguma barbeiragem nas obras de restauração que provocaram um incêndio. Tudo indica que não foi um incêndio criminoso, que foi realmente um acidente, né? Não é que acidentes não existam, aquela coisa toda, mas enfim, foi algo que deu errado durante uma restauração. Já o Museu Nacional aqui no Brasil estava em situação de abandono. O incêndio começou, e as investigações estão apontando que o incêndio começou por conta de uma gambiarra no ar-condicionado. Fizeram um gato lá para o ar-condicionado e o gato queimou, né? Não estava bem temperadinho e tal, queimou o gato. Aí então já começa uma comparação bastante, não vou dizer injusta, mas negativa, né, pro Brasil. Enquanto lá eles estavam cuidando do edifício, aqui o edifício estava abandonado, obviamente pegou fogo. E agora essa notícia da doação para as obras de reconstrução do prédio, aqui no Brasil eu não ouvi notícia, eu não vi ninguém se manifestando para fazer vaquinha, nem um crowdfunding nenhum para reconstrução
do Museu Nacional. E obviamente que o governo federal não vai dar dinheiro nenhum, o governo carioca muito menos. O museu vai estar daquele jeito, a gente no futuro vai poder visitar as ruínas do Museu Nacional e não a reconstrução do Museu Nacional. A Notre Dame, daqui 5, 10 anos a gente vai poder visitar a reconstrução da catedral. Mas o fato é que a grana que vai ser doada pelos empresários, pelos franceses para a reconstrução da catedral vai, sem dúvida, ser efetivamente utilizada na reconstrução da catedral. Já a grana que fosse doada para a reconstrução do Museu Nacional, onde iria parar esse dinheiro? De pouco ia para o Museu Nacional. O que não falta no Brasil é tragédia. A cada tragédia o pessoal se mobiliza a fazer doações, tudo mais, e pouco tempo depois é muito comum a gente descobrir que as doações foram armazenadas num galpão e estão apodrecendo, ou então que foram distribuídas para outro lugar, ou o que foi doado não chega ao destino. Então, se o pessoal der dinheiro para reconstruir o Museu Nacional, esse dinheiro não vai ser usado na reconstrução do Museu Nacional. Então, até por isso que o pessoal nem se preocupa, na verdade, em começar uma campanha que, na verdade, que vai ser infrutífera, né? Enquanto em outros locais essa campanha, esse dinheiro, a gente acaba tendo certeza do que vai acontecer com ele. E eu também não pude deixar de lembrar do Museu Paulista, aqui, vulgo Museu do Ipiranga, que estava desabando há alguns anos. A promessa é que ele seja restaurado, seja reinaugurado, seja reaberto à visitação em 2022, quando vai ser celebrado o bicentenário da independência e interrogação brasileira. Eu tenho lá minhas dúvidas também, né? Não é nem dúvida, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. No máximo eles vão dar aquela abertura pra gente ir lá olhar como estão as obras de restauro, mas na verdade o museu restaurado mesmo, eu acho que a gente vai daqui a alguns anos poder visitar também as ruínas do Museu Paulista, do Museu do Ipiranga, e dessa maneira a história do Brasil, a memória do povo brasileiro vai sendo destruída, vai sendo apagada. É um povo sem memória, um povo mais fácil de manipular, etc e tal. A gente sabe como é que termina esse filme. Beleza? Então, que pena que a Catedral pegou fogo, que pena que o Museu Nacional pegou fogo, que pena que em outros lugares a história, por mais que sofra acidentes, é recuperada e é respeitada. E isso não acontece aqui em terras tupiniquins. Eu sou o Ricardo Senise e esse é o Senise Imóvel, que você pode encontrar no YouTube, procura lá por Senise Imóvel. Você pode encontrar no Facebook, procura lá por Senise Imóvel. Você pode encontrar no Instagram e também no Twitter, Senise Imóvel. Em todas essas redes sociais você encontra este programa e todos os outros programas que eu já fiz desde que eu comecei a fazer o Senise Imóvel. Beleza? Um beijo, até a próxima. Mua!